Eu creio muito no poder da palavra do Senhor e o quanto ela ecoa, assim, quanto mais você busca da presença de Deus, quanto você mais mergulha nisso, mais você quer transbordar, sabe? Isso não tem preço, é impagável isso. E não é diferente essa noite, visto que essa palavra me veio nessa tarde. Eu estava assim: Senhor, o que o Senhor quer ministrar para a tua igreja hoje? Porque o Deus, Ele é um Deus de novidade, né? Apesar de ser algo que tem ecoado no meu coração já há algum tempo, vai encaixar muito com as palavras que já tenho ministrado aqui. Essa de hoje ela é especial, porque ela vai falar sobre um homem que muito admiro na palavra de Deus, na Bíblia. E logo logo vocês vão saber. Todos nós temos uma vida. Amém? Glória a Deus. Nós respiramos, comemos, caminhamos, pensamos. E fazemos muitas coisas que são necessárias para existir. E outras coisas que fazemos, elas só acumulam em nós a dificuldade de encontrarmos o real significado e razão para ser, pensar e existir. Não é confuso, vou te fazer entender. Vou ler de novo, é uma breve introdução para vocês entenderem onde que eu vou chegar nisso aqui. Todos nós temos uma vida, respiramos, comemos, caminhamos, pensamos e fazemos muitas coisas que são necessárias para existir. Essas coisas são as coisas básicas para quando nós acordamos, no nosso domingo de manhã, na nossa segunda de manhã, a gente acorda, a gente respira, a gente está respirando, a gente levanta, caminha, nós comemos, bebemos água, respiramos desse ar. Só que tem outras coisas que acumulam em nós, que nós fazemos, que não são necessárias para a nossa existência, mas que trazem dificuldades. E isso faz com que nós, preste muita atenção, com que nós não conseguimos enxergar o real significado e razão para nós sermos humanos, para nós pensarmos e para nós existirmos. Tem coisas em nós, coisas que nós fazemos, que nos afastam de entender o que é, qual é o motivo da vida, qual é a razão da vida. E qual é esse significado? O que é a verdadeira razão? É muito simples e muito óbvio para quem está na igreja. É Cristo. A razão pela qual eu vivo, a razão pela qual eu existo, a razão pela qual eu penso, a razão pela qual eu caminho, é Cristo, é Jesus. Jesus é a minha razão, Ele é o meu motivo. Vocês estão entendendo? Amém? Sem Cristo não há propósito para viver, não há motivos para caminhar. Eu tive que escrever isso aqui. Os dias sufocam, as noites não passam, os problemas vêm e vão. A vida sem Cristo parece uma montanha russa de altos e baixos que não tem fim. Mas o problema é que nessa montanha russa, sem Cristo, uma hora os trilhos acabam e a gente despenca. Conseguiram entender essa analogia? Sem Cristo a nossa vida é uma montanha russa, com mais baixos do que altos, diga-se de passagem. A gente se encontra em dias maus, dias ruins, dias péssimos, problemas, dificuldades, isso, aquilo. A razão para existir, a razão para viver, não há. Não tem, a sua vida ela não tem propósito, a sua vida ela não tem sentido sem Cristo. E uma hora essa montanha russa acaba os trilhos, você despenca, você cai, você morre espiritualmente, você morre mentalmente, você morre nas suas emoções, você morre com os seus desejos, os seus sonhos morrem, tudo em você morre. E dado momento isso pode te levar à morte eterna, você de fato morre. Porque um homem sem propósito, um homem sem razão, e quando eu digo homem, estou falando o homem e a mulher. O que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou caminhar? E isso leva para uma urgência, que é o tema central dessa palavra. Há uma urgência da parte de Deus, para que nós, igreja, seres humanos, eu e você, sejamos fiéis a Ele. Fidelidade. Em um mundo
onde as palavras perdem o significado, as pessoas se tornam cada vez mais distantes de Deus, a palavra fidelidade, ser fiel, também perde o seu peso. Quantos aqui têm dificuldade para confiar nas pessoas? Levante as suas mãos. Não precisa ter medo e ter vergonha, não. É difícil confiar hoje em dia. É difícil confiar no próximo hoje em dia, porque a fidelidade, ser fiel, perdeu o peso. Não tem mais peso. Assim como o mundo moderno, o mundo de hoje, a sociedade de hoje, distorce o amor, a alegria, a paz, o mundo de hoje também distorce a fidelidade. Ser fiel ao próximo não vale mais nada. Se você está ganhando vantagem em cima daquela pessoa, é muito melhor para você. Vixe, ó, nota 10. Mentira, tá? Não. Mas, se eu não sou fiel, se eu sou infiel, e isso é em todas as áreas. Estou falando dentro do seu lar, com seu filho, com a sua esposa, com o seu marido. Estou falando dentro do seu trabalho e principalmente com Deus. A fidelidade, ela não tem valor. E segundo o dicionário, fiel significa que dá mostras de lealdade, que não contraria a confiança depositada. Você é leal, você é devoto a tal pessoa, que acredita, que tem fé em algo ou alguém, que se mostra constante em ideias ou hábitos, que denota exatidão, rigor, que não se afasta da verdade. E vem aqui algo mais interessante ainda, que mostra conformidade, que segue um padrão anteriormente estabelecido. Ser fiel é eu ser leal a uma pessoa ou alguém. Vou colocar dessa forma até nós chegarmos em Deus. Ser fiel é ter fé em alguém ou algo. É mostrar o que? Constância. Constância. Você não oscila. Você não oscila, porque eu sou fiel. Se eu sou fiel, eu não vou oscilar. Se eu sou fiel, se eu depositei a minha fidelidade, a minha confiança, tudo em uma pessoa, não há motivos então para eu oscilar. Mas será? Mas e aí? Não, você vai. Você vai. E aí, essa fidelidade, a pessoa que eu comecei falando, que eu quero ministrar sobre a vida de vocês hoje, é um cara na Bíblia, que ele começou sendo completamente avesso àquilo que ele se tornou. Ele era perseguidor e passou a ser perseguido. Paulo para mim é, depois de Jesus Cristo, aquele cara que eu olho para ele e falo assim, eu quero ser igual a esse cara. Se Deus me der a oportunidade, eu quero ser igual a esse cara. Que Deus me dê a humildade, a sabedoria, a constância para ser igual a esse cara. Ele é uma referência. A maneira como Paulo viveu, a maneira como Paulo conduziu o seu ministério, é de fato uma referência. A primeira vez que nós vemos Paulo, mas antes eu vou tratá-lo com o seu nome original, que é Saulo de Tarso, é em um momento em que contrasta a extrema aflição e dor de uma pessoa. Paulo, ele é mencionado na Bíblia, lá em Atos 6:8. Deixa eu só confirmar aqui, Mateus, antes de você colocar. Perdão, Atos 7:54. Você pode colocar a partir de Atos 7:54. Nesse momento, pode abrir a sua Bíblia aí, meu irmão. Nesse momento, Estevão, apóstolo de Cristo, discípulo de Cristo, ele havia pregado o Evangelho, algumas pessoas o perseguiram, ele foi preso, levaram ele diante dos fariseus, diante de homens conhecedores da verdade daquela época, e então eles falaram, vamos apedrejar, vamos matar ele, porque ele está causando burburinho, ele está causando muita baderna lá fora. E sabe quem que era um desses caras que estava lá e falou, vamos apedrejá-lo? Foi Saulo. A partir do Atos 7:54 está escrito, ouvindo isso,
ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão, que estava pregando a verdade. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: veja o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Ele estava orando: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere. Olha o que Estevão está falando para aqueles que o apedrejavam: não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu, ou melhor, precisamente, ele morreu naquele momento. Em Atos 8:1 está escrito, continuando: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Nesse momento, esse é o primeiro momento da Bíblia em que a gente ouve falar de Saulo. Esse é o primeiro momento. E quem que era Saulo, Marcelo? Saulo era um jovem rapaz que nasceu na cidade de Tarso. Ele cresceu aos pés de um homem que era muito, mas muito conhecedor da verdade daquele tempo, que era Gamaliel. Pensem que Gamaliel, ele era chefe dos chefes dos fariseus, ele era o cara, e ele tinha todo o conhecimento e saber daquele tempo. Pensa num cara que era brabo, você podia perguntar qualquer coisa para ele que ele ia te responder. E acerca do evangelho, das palavras de Abraão, das palavras de Moisés sobre aquele tempo, você podia perguntar para ele que ele ia responder. E Saulo, cresceu no meio deste homem, e não só dele, mas de homens muito inteligentes. Então você pensa, o menino era inteligente pra caramba, e a Bíblia vai mostrar que ele era frente do seu tempo. Já desde jovem ele foi colocado para agir e trabalhar ali junto com os fariseus. Isso é muito intrigante. Ele devia ter os seus 20 e poucos anos por ali. E o que acontece? Ele, Saulo, se tornou, naquele momento, um dos maiores perseguidores de Cristo, da igreja, um dos maiores perseguidores dos cristãos. E por quê, Marcelo? Porque para os fariseus, aquilo era uma mentira, aquilo era um ultraje, aquilo era horrível. A verdade do evangelho de Cristo não podia ser pregada, não podia ser falada. E Saulo ia atrás, pegava aquelas pessoas, prendiam, matavam. Olha Estevão estava pregando o evangelho de Cristo quando foi preso. Pensa você, pregando o evangelho de Cristo, você é preso, depois você é morto apedrejado, meu irmão. Meu Deus. E vocês vão entender agora também o que Estevão representa para essa palavra de hoje. Saulo, antes do encontro com Cristo, era completamente avesso a Cristo, e tão hostil à fé dos seguidores de Jesus, que ele, Saulo, preside o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Aquele ali foi o primeiro homem a morrer em prol do evangelho de Cristo, foi Estevão. E depois de anos, Paulo vai confessar, lá em Atos 26, do 9 ao 11, Mateus joga aí no telão pra gente, é a versão NVI, tá, Mateus? Atos 26, do 9 ao 11 está escrito: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Isso aqui é Saulo falando. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos, muitas pessoas, muitos cristãos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los.
Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque vocês vão entender que esse homem, ele sai de um extremo para outro. Ele vai sair de um extremo para outro. Ele é literalmente ali o que a gente pode se dizer de uma mudança da água para o vinho. Foi o que Saulo viveu, o que Paulo viveu. Enquanto isso, acredito que seja, deixa eu ver aqui, essa referência aqui eu não anotei, mas prestem atenção. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrassem ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz. Ele estava indo para Damasco, ali no caminho, e ele viu de repente essa luz. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. O cara estava indo ali fazer o serviço dele, o trabalho dele, a qual ele foi designado. E então, vem essa luz, esse clarão do céu, e ele ouve a voz do Senhor. E é muito intrigante, porque Jesus aqui, o Jesus ressuscitado, ele havia morrido, ele ressuscitou e apareceu para Saulo. Ele diz: Saulo, Saulo. Ele não fala: por que você persegue a minha igreja? Ele não fala: por que você persegue este povo? Ele fala: por que você me persegue? Isso aqui já é uma revelação do Senhor. Se somos igreja de Cristo, nós estamos com Cristo e somos um com Ele. Por isso Cristo diz isso: porque você me persegue. Somos um com Cristo, se caminhamos em fidelidade ao Senhor. Então ali, por 3 dias ele estava cego, não comeu nem bebeu. E em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E esse homem ali, ele vai até o encontro de Saulo, ele vai até o encontro de Paulo e entrega e fala para Paulo: olha, você tem um chamado, você é escolhido do Senhor, você tem que ir, cara, para de perseguir os cristãos, para de perseguir o povo de Deus e vai. Ele ora com Saulo, ele volta a ver. E sabe o que acontece com esse homem? Agora a gente pode chamá-lo de Paulo, de fato e de verdade, porque ele saiu de perseguidor de Cristo para alguém que vai ser perseguido por amor a Cristo. Ele vai para esse lugar, ele sai literalmente de um extremo para outro. Ele sai da condição de perseguidor, de alguém avesso ao Evangelho, para alguém totalmente entregue ao Senhor. E ele dedicou a sua vida ao Evangelho de Cristo, sendo fiel. Ele se tornou defensor do Evangelho de Cristo, não permitindo que mentiras fossem ditas por outros. Ele morreu por amor a esse Evangelho. E é isso que me fascina. Pensa você na sua vida comum, vivendo o seu dia a dia. O Senhor Jesus aparece para você. Você perde a sua visão. E sabe por que ele perdeu a visão? Ele perdeu a visão para que ele pudesse enxergar a Deus. Ele teve que deixar de ver para que ele pudesse enxergar o Senhor. A glória de Deus, o poder de Deus. Quem é esse que tira a minha visão e dá de volta?
Só pode ser o Cristo, só pode ser o Senhor, o Salvador. Isso me fascina, isso me constrange. O cara saiu dessa condição e foi para outra condição, e agora ele sai abrindo igrejas, pregando o Evangelho do Senhor. Ele sai falando do Evangelho de Cristo, pregando aos quatro ventos. E ele era um cara que ele entendeu de tamanha forma aquilo que Deus havia entregado, que ele não usava a sua própria sabedoria, ele não usava do próprio saber dele, ele não usava da própria condição, porque ele era um cara massa, ele era um cara que andou com o cara top lá. Mas quando Jesus o chamou, isso foi esmagado. E ele abre mão de tudo aquilo que ele conhecia, para ter revelação do alto dos céus, do Senhor Jesus, da palavra do Senhor Jesus, para que pudesse ministrar isso aos outros. Você está falando, aí você deve estar se perguntando, Marcelo, mas o que você quer dizer com essa história desse homem? O que você está querendo dizer? Lembra da palavra? Fidelidade. Paulo foi fiel até o fim. Hoje nós temos tantas coisas ao nosso dispor. Deus nos dá tantas e tantas bênçãos, e nós não somos nem um terço do que Paulo foi. Não somos fiéis em nada com o Senhor. E o Senhor está chamando a igreja, o Senhor está falando para você nessa noite, que Ele quer que você seja fiel a Ele, tenha fidelidade com Ele. Mas Marcelo, como e por quê? Sabe por quê? Jesus morreu por você. Se isso não valer, nada mais vale. Isso tem que ser o suficiente para você ser fiel a Deus. O perdão pelos seus pecados, a salvação, a alegria de ser salvo, é o motivo que tem que nos conduzir a caminhar ao lado de Cristo e ser fiel a Ele. E Paulo, um cara que, pensa comigo, o cara tinha tudo, todo conhecimento, tudo. Acreditava que ele deveria frequentar aqueles palácios lindos, incríveis, sinagogas lindas, pessoas que tinham dinheiro, pessoas que tinham status. E quando Deus aparece para o cara fala, meu, não tem como, ou eu vou. E abandona tudo isso. Ele abandona tudo isso, coloca o seu pescoço. Eu acredito que os mesmos fariseus que estavam lá quando Paulo mandou apedrejar Estevão, eu penso que essa galera falou assim, o que aconteceu com ele? Ele ficou louco. Agora nós vamos ter que matar ele também. Imagina a cara desse povo, o cara estava caçando os crentes e o cara agora virou um deles. Deve que muitos desses fariseus entrou em parafuso. Mas sabe o que acontece? Aquele que entra no Santo dos Santos não consegue viver longe. Ele não consegue pisar em outro lugar, ele não consegue experimentar outra coisa, ele não consegue viver longe disso. Não dá. E Paulo, ele dedica a sua vida a pregar contra os falsos profetas. Ele dedica o seu ministério a abrir igrejas. Ele dedica o seu ministério a pregar a verdade do Evangelho de Cristo, pois ele sabia que aquilo gerava vida, transformação e salvação ao coração daqueles que ouviam. E sabe o que mais também eu vou colocar entre o fascínio e o que me assusta? É que Paulo, no final de sua jornada, ele se encontrou sozinho. Em 2 Timóteo 4, do 9 ao 11, está escrito, ele escreve a Timóteo, procure vir ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Nesse momento Paulo estava preso. Ele estava vivendo os seus últimos dias.
Ele estava vivendo os seus últimos dias ali na prisão. E ele escreve essa carta ao jovem Timóteo, que é outro rapaz que também me fascina, porque ele tem um ministério, aquele jovem rapaz, e Paulo faz questão de ensiná-lo o caminho. Paulo faz questão de mostrar para ele a verdade de Cristo. E Paulo escreve para Timóteo: cara, eu estou sozinho. No começo de 2 Timóteo ele vai escrever, ele vai dizer: eu estou sozinho, todo mundo me abandonou. E é um preço que às vezes a gente olha assim: nossa, mas é tão alto. Não, gente. Preço alto foi o preço que Cristo pagou na cruz. Nada do que a gente viver, do que a gente passar, independentemente da dor, vai se igualar ao que Cristo viveu. E esse cara, estando preso, esse cara passando por tempestade, esse cara vivendo tudo o rebuliço que viveu na vida dele, ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel a Deus até o fim. Ele não desistiu. Até sozinho, ele foi fiel ao Senhor. Lá dentro, preso. E algo que é mais fascinante ainda, ele não morreu desanimado, pois sabia que a verdade do Evangelho triunfaria e acreditava no cumprimento dos propósitos de Deus, e que o plano de Deus já estava se cumprindo, mesmo em sua iminente morte. Ele sabia que ele ia morrer naquele momento em que ele estava preso. Ele sabia. Paulo, assim como outros presos por pregar o Evangelho de Cristo, por causar, como eles dizem, burburinho, aqueles crentes barulhentos. Sabe o que 2 Timóteo 4, 6, 8 diz? Eu já estou sendo derramado. Ele diz, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Mesmo preso, Paulo entendia o valor daquilo. Ele combateu o bom combate, ele tinha convicção daquilo. Ele tinha convicção daquilo. E o cara mergulhou de tamanha forma no Evangelho que eu não tenho medo de morrer. Porque o viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro. É lucro. É lucro, meus irmãos. Segundo a tradição, pouco tempo depois de escrever essas palavras que nós acabamos de ler, Paulo foi conduzido por soldados romanos a um local de execução, onde seria decapitado por causa de Cristo. Mesmo prestes a morrer, o apóstolo estava triunfante, pois sabia que estar ausente do corpo seria estar com o Senhor. Morrer aqui seria estar vivo lá no reino dos céus. Quando sua permanência nesta terra terminou, com o lampejo de uma espada romana, Paulo foi conduzido à presença de seu Salvador, onde foi indubitavelmente recebido com estas palavras. Eu tenho certeza que ele foi recebido com estas palavras: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. A espada no pescoço, naquele momento, as luzes da vida se apagam, mas as luzes da eternidade se acendem para Paulo, e ele é encontrado em corpo de glória. Certamente ele foi recebido por Cristo, depois de uma longa jornada como essa. Aí você, Marcelo, tá, e o que entra a fidelidade nisso? Meu irmão, é tudo. É sobre sermos fiéis. Ele viveu uma vida fiel a Cristo. Ele viveu uma vida de completa entrega ao Senhor.
Ele viveu uma vida de fidelidade. Não importa por onde eu for, não importa o que eu vou comer, o que eu tenho de vestir, não importa se vai ser dia, se vai ser noite, se vai fazer frio, se vai ser quente, se vai fazer calor, não importa nada. Eu irei por amor a Cristo, e eu farei por amor a Cristo, e eu vivo por amor a Cristo, porque eu creio que Cristo me sustenta. E os irmãos, os nossos irmãos da igreja primitiva, experimentavam e desfrutavam disso. Ah, Marcelo, mas nada dá certo na minha vida. E será que você está sendo fiel o suficiente para que dê certo? Será que você está entregue o suficiente para que dê certo? E será que o seu certo não é errado para Deus? Há várias questões nisso daí. Mas eu garanto para vocês que aqueles que caminham, aqueles que são fiéis ao Senhor, desfrutam da fidelidade da parte do Pai, da parte do nosso Senhor. E por que nós não somos fiéis? Por quê? Nós vamos ver na palavra de Deus, homens, mulheres, Jó, pelo amor de Deus, a gente conhece, a gente está cansado de ouvir sobre Jó, a gente está cansado de ouvir sobre a história de Jó, mas mesmo assim a gente não confia, não descansa como Jó. A gente está cansado de vir à igreja e ouvir palavras e mais palavras que fluem do trono do reino dos céus, mas não há uma mudança nos nossos corações. Por quê? Por que nós não mudamos? Por que nós não vivemos, nós não mergulhamos nessa totalidade de Cristo? Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Sabe o que aconteceu comigo? Para mim entrar nessa, mergulhar, começar a mergulhar nisso, eu me dei por vencido. Eu tive que falar: Senhor, tá bom, o Senhor venceu. Eu não consigo. Não tenho força para guerrear contra Deus, e ninguém tem força para guerrear contra Deus. E por que você resiste? O Senhor quer a sua fidelidade. O Senhor quer o seu coração. Paulo, Estevão, Sadraque, Mesaque e Abednego, Moisés, Abraão, Maria, Sara, a mãe de Samuel, pessoas que tiveram que confiar, e pessoas que foram fiéis ao Senhor, pessoas que foram fiéis ao Senhor. Aquele exemplo daquela mulher que não tinha, que tinha azeite e farinha para ela fazer comida só para ela e para o filho, mas mesmo assim ela foi fiel ao de Deus, com o pouco que ela tinha. E o que aconteceu? Deus multiplicou. E o que o profeta falou? Não vai faltar farinha e azeite. Por quê? A pergunta é: por que nós não somos fiéis a Deus? Ah, Marcelo, mas como demonstrar essa fidelidade ao Senhor? É buscando, é desejando, é amando a palavra e o Senhor de todo o nosso coração. O meu amor por Deus, ele tem que ser maior do que o meu amor pelos meus pais. O meu amor por Deus, ele tem que ser maior do que o amor que eu tenho pelas coisas. O meu amor por Deus, ele tem que ser maior do que tudo. Não posso depositar o meu amor e a minha fidelidade nas coisas deste mundo. E aqueles homens, esses homens, Paulo, só desfrutou disso, essa plena paz e alegria, mesmo com a espada prestes a decapitá-lo, porque ele entendeu e ele viveu uma vida fiel. E sabe o que é doido nisso tudo? Como que esse cara foi fiel até na morte? Porque mesmo com a espada no pescoço, Deus estava lá. Moisés entra na nuvem e Deus está lá. Abraão sai de sua parentela, por quê? Porque Deus acompanhou. Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados ao fogo, e eles só são lançados lá porque eles criam que Deus estaria lá com eles. Daniel na cova dos leões creu
Na fidelidade de Deus sobre a vida dele, Deus vai me livrar desses leões. Estevão foi apedrejado e ele viu a glória do Senhor, porque ele cria que mesmo diante da morte, Deus também estaria lá. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, creu que Deus estaria lá. Tiago, a qual Herodes mandou matar a espada, creu que Deus estaria lá com ele. E você, passando por alguma tempestade dentro do seu lar, por algum problema, não crê que Deus está com você? Espera aí, meu irmão. Deus, Ele é fiel para cumprir, mas o Senhor está te chamando hoje. Será que você também é fiel para cumprir? Ah, Marcelo, eu sou falho, eu sei, porque eu também sou. Mas a misericórdia do Senhor se aperfeiçoa em mim. É a bondade de Deus, a bondade dEle que se aperfeiçoa em mim. É a humildade dEle que se aperfeiçoa em mim. É a graça dEle que se aperfeiçoa em mim. É o poder dEle que se aperfeiçoa em mim. É a palavra dEle que se aperfeiçoa em mim e me leva para esse lugar, onde eu, mesmo com minhas falhas e os meus defeitos, tento ser fiel ao Senhor, com tudo, e às vezes com um pouco que eu tenho, e às vezes até não tendo nada. Para muitos pode parecer assim, nossa, que bobagem, mas essa música que a gente vai lançar essa semana, vocês não têm noção da dor de cabeça que eu e o Guilherme passou nesses últimos 2 meses para tentar lançar essa música. E mesmo diante disso tudo, eu tenho falado, Senhor, não é por mim, não é para mim, é para o Senhor. É para a glória do Senhor, porque eu vou testemunhar. Porque eu creio que o Senhor é fiel. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Pelo amor de Deus, igreja, chegou o tempo de entendermos que nós podemos nos lançar ao fogo, que nós podemos nos lançar da montanha, que nós podemos subir o monte, que nós podemos declarar, Senhor, eu declaro que aquele monte vai sair dali, ele vai para lá, porque a minha fé ela não provém de mim, ela provém de Deus, e eu creio na fidelidade do Senhor sobre a minha vida. Você acha que tem problema grande demais para Deus? Ah, que isso, meu irmão? Não limite Deus. Não coloque o Senhor numa caixinha. Não coloque Deus na sua caixinha de dificuldades e problemas. Não, fala, Senhor, está aqui. Está aqui. O Senhor é Deus, o Senhor que faz. Faz como o Senhor quiser. E o Senhor está nos chamando para isso nessa noite. Uma vida de fidelidade, uma vida onde nós não tememos os problemas, as adversidades, mas nós seguimos para o alvo olhando para Cristo, pois Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa razão, Ele é a nossa vida, Ele é a única coisa boa que você vai encontrar. Nada do seu próprio coração, meu irmão, nada da sua própria mente, nada que habita dentro de você presta. Tudo que há de bom em nós provém de Deus. A glória do Senhor se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. A graça do Senhor. O que é que a palavra diz? O que é que Paulo diz? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é isso que Deus tem te chamado. É para isso que o Senhor tem te chamado nessa noite. Essa vida de fidelidade, essa vida de total entrega ao Senhor. Essa vida onde de fato e de verdade a palavra do Senhor ela é suficiente para você. Sabe o que é que o Senhor está falando para você nessa noite? Você tem coragem de se lançar no fogo? Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram coragem de se lançarem no fogo. Eles tiveram coragem de se lançarem no fogo. E eu creio que é o que o Senhor quer para nós. Igreja, o Senhor não quer uma igreja fria, o Senhor não quer uma igreja morta, o Senhor não quer uma igreja que não confia, o Senhor não quer uma igreja que não é fiel. Ele quer uma igreja que é fiel.
Quem aqui vai depositar a fidelidade no Senhor essa noite? E que isso não seja da boca para fora, que seja com todo o seu coração. Porque eu sei que não é fácil, mas eu não meço as coisas que tenho ou que conquistei, eu não meço o Marcelo por quem eu mesmo sou. Está em Deus, pertence a Deus. E é o que o Senhor quer de nós essa noite. Isso não só parece, isso é muito forte. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram diante dos outros deuses, eles não se prostraram diante daquelas estátuas, mas eles se colocaram à disposição de se lançarem no fogo, de serem lançados no fogo. E é isso que o Senhor tem. E eu quero te perguntar: quem, de todo o meu coração, quem aqui hoje está disposto a se lançar na fornalha por amor a Cristo? Quem aqui hoje está disposto a ser lançado no fogo, em entrega e por amor ao Senhor? Se coloque de pé nesse momento. Lanço no fogo, eu não tenho medo, esse é o meu lugar. Me lanço no fogo, eu não tenho medo, este é o meu lugar. Feche seus olhos nesse momento e comece a entregar tudo que você tem, tudo que você é a Deus. Me lanço no fogo, eu não tenho medo, esse é o meu lugar. Senhor, nós como igreja nos lançamos ao fogo, nós nos colocamos à disposição do Senhor para viver a Tua vontade, para viver a Tua bondade sobre as nossas vidas e sobre os nossos lares, Senhor. Nós colocamos a nossa fidelidade em Ti, depositamos os nossos corações em Ti, pois o Senhor é poderoso, Jesus. Nós cremos naquele que pode nos livrar do fogo ardente, e mesmo estando lá dentro, eu sei que sairei ileso e sairei vivo. Quem aqui confia nesse Deus e quem aqui coloca a sua confiança em Deus, comece a se entregar. Vem até aqui na frente, na verdade, meu irmão, vem até aqui na frente, meu irmão, minha irmã. Você que está disposto a se lançar ao fogo, pode vir nesse momento, pois eu creio, eu irei orar por você, e eu creio naquilo que Deus tem para você nessa noite. Me lanço no fogo, eu não tenho medo, esse é o meu lugar. Enquanto se lançam, me lanço no fogo, eu não tenho medo, esse é o meu lugar. Esse é o nosso lugar, igreja. Se entregue nesse momento, Rei. Me lanço no fogo, eu não tenho medo, esse é o meu lugar. Esse é o nosso lugar, igreja. Me lanço